Teologia da Reforma Protestante, o item 20 do nosso livro, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi uma das questões mais discutidas pelos reformadores. No período anterior à Reforma, encontramos escritos dos pais da Igreja defendendo o livre-arbítrio. Os pais alexandrinos reconheciam o livre-arbítrio do homem, capacitando-o a voltar-se para o bem e aceitar a salvação oferecida em Jesus Cristo. Deus oferece a salvação e o homem tem a capacidade de aceitá-la. Mas, não obstante Orígenes dizer que a fé é ato do homem, também alude à mesma como efeito da graça divina. Berkhoff, no seu livro Teologia Sistemática. Mas é claro, a fé ela é resultado da graça divina. Você só pode exercer a fé dizendo eu quero a salvação porque a graça divina propiciou a salvação. Senão você não teria nem a que dizer sim, eu aceito. A confusão do pagão Agostinho e que os reformados seguiram é porque Agostinho acreditava que dizer sim significava que o homem estava participando da construção da obra salvadora. E não estava. A obra salvadora foi totalmente feita por Jesus. Isso que a igreja cristã sempre defendeu, a Babilônia apocalíptica torceu isso, negou isso e começou a defender a doutrina da predestinação e negando o livre-arbítrio, apesar que vamos lembrar que Agostinho, reconhecidamente, era um homem muito inteligente. Ele sabia que não tinha como negar o livre-arbítrio na Bíblia. Essa é a verdade. O livre-arbítrio é muito claro na Bíblia. Então, Agostinho, o que ele fazia? Ele queria defender a doutrina pagã, que dizia que os deuses controlavam o futuro dos homens, controlava a hora que o homem nasce, a hora que o homem morre, que controlava cada acerto, cada erro dos homens. Ele queria adotar essa doutrina pagã. Combinou ela fazendo uma aplicação errada da palavra predestinação na Bíblia. Então ele queria pregar essa predestinação pagã, dos povos pagãos, mas também via que o livre-arbítrio era claro na Bíblia. E aí ele soltou uma pérola digna de Lula e Dilma, Ele falou a frase que eu considero a mais irracional da história da teologia. Ele, para defender ao mesmo tempo a predestinação e o livre-arbítrio, ele saiu com a seguinte pérola, Deus predestina o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que o homem vai arbitrar. Deus determina o que o homem vai escolher. Ou seja, então o homem não tem livre-arbítrio. Ele diz que o homem tem livre-arbítrio, porque está claro na Bíblia, mas diz que esse livre-arbítrio acontece porque Deus determina o que o homem vai escolher. Então não é livre-arbítrio. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos mantiveram essa doutrina pagã. Em 130 depois de Cristo, Barnabé escreveu, e assim diz a Escritura, não se tendem injustamente as redes aos inconstantes, o qual quer dizer que com razão se perderá o homem que, tendo conhecimento do caminho da justiça, precipita-se a si mesmo pelo caminho das trevas. Veja, precipita-se a si mesmo pelo caminho das trevas. Na verdade, você vai encontrar todos os pais da igreja, todos eles, sem exceção, defendiam o livre-arbítrio. Essa doutrina de negação do livre-arbítrio e defender a predestinação começa na era pagã da Igreja Católica, Na era pagã da igreja, que é a Igreja Católica. Começa no ano 410. A Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, começou no ano 313. Tá bom? E vai se consumar o babilonismo nela, ok? Inventei essa palavra agora, o babilonismo, no ano 431, quando eles vão na cidade onde estava o templo de Semíramis, a deusa Babilônia, e fazem um concílio lá, e toda a simbologia, todos os títulos de Semíramis passa para Maria. Inácio, em 105 depois de Cristo, escreve: escrevo a todas as igrejas e comunico a todos que de meu próprio livre-arbítrio morro por Deus, a não ser que vocês
me os torvem. Então, o livre-arbítrio é defendido por todos os cristãos. E aqui eu quero dar uma nota, né? Eu estava assistindo um vídeo de um pagão, vou ter que chamar assim, né? Predestinado é pagão, não tem jeito. Né? Segue a doutrina pagã de Agostinho, que era a doutrina pagã de todas as falsas religiões do mundo. Tá, em que ele justifica o seguinte: por que os pais da igreja defendiam o livre-arbítrio? Eles defendiam o livre-arbítrio para se opor às nações romanos e gregos, porque eles defendiam que os deuses determinavam o futuro dos homens. Olha que absurdo. Isso foi ensinado por um homem chamado Franco Ferreira em um estudo que está no YouTube disponível, intitulado História do Pensamento Cristão. Quer dizer, ele afirma que por 410 anos, até, no caso Agostinho, todos os cristãos erraram. Ou então, eles erravam mudando uma doutrina bíblica só para se opor ao ensino pagão. Ao mesmo tempo que ele assume que é um ensino pagão dizer que os deuses determinam o futuro dos homens, ele vem com esse argumento absurdo, dizendo que os cristãos mudaram a interpretação bíblica só para se opor a essa doutrina pagã da predestinação. É um absurdo o que ele fala, é muito irracional isso. É claro que está errado. Poderia até um cristão cometer esse erro, né? Agora, todos os cristãos, todos eles defenderem o livre-arbítrio, é querer ser cego, né? Justino Marte, em 160 depois de Cristo, ele diz: pelo contrário, cada um caminha segundo o mérito de suas ações, para o castigo ou para a salvação eterna. Se todos os homens fossem conscientes disto, ninguém escolheria a maldade por um momento, sabendo que assim que empreenderia a marcha para sua condenação eterna no fogo, senão que por todos os meios se conteria e se enfeitaria com as virtudes, para atingir os bens de Deus e ver-se livre do castigo. Justino Marte, 160 depois de Cristo. O mesmo Justino Marte também escreve: por outra parte, se o gênero humano não tem opção para fugir das coisas más e escolher o belo, não é responsável de nada do que faça, mas demonstramos com o seguinte argumento que o homem faz bem ou mal por livre decisão do espírito. Espírito com letra minúscula, claro, está falando do espírito do homem. O mesmo Justino Marte escreve: o Espírito Santo repreende aos homens porque, tendo sido criados imortais à semelhança de Deus, contanto que guardasse seus mandamentos, e tendo-lhes Deus concedido a honra de chamar-se filhos seus, eles, por querer assemelhar-se a Adão e a Eva, tentam-se a si mesmo a morte. Fica assim demonstrado que aos homens se lhes concede o poder de ser deuses, e que a todos se dá o poder de filhos do Altíssimo. A culpa sua é, se não julgados e condenados como Adão e Eva. Taciano, em 160 depois de Cristo, escreve: não fomos criados para a morte, senão que morremos por nossa própria culpa. A liberdade nos perdeu. Escravos ficamos os que éramos livres. Pelo pecado fomos vendidos. Nada mal foi feito por Deus. Fomos nós os que produzimos a maldade, e os que a produziram são também capazes de recusá-la. Então veja que ele aqui aproveita, esse texto é importante, para explicar aos católicos e aos reformados que seguem essa doutrina pagã, que você ser escravo do pecado não significa que você não tenha livre-arbítrio. Eles confundem o que é livre-arbítrio. Escravo do pecado você está vendido, você é escravo. Você precisa pagar um alto preço para deixar de ser escravo. Você não tem condições de pagar esse alto preço. José não tinha condições de pagar para deixar de ser escravo, pelo menos antes de ser governador, né? Depois ele deixou de ser escravo. Então, ele, quando era escravo de Potifar, ele tinha uma vontade, ele tinha um arbítrio.
que arbítrio é o quê? É a sua vontade. Isso é o significado de arbítrio. Livre vontade. Se chegasse para José, você quer deixar de ser escravo? Você quer voltar para Canaã? Sim, eu quero. Você pode pagar o preço? Não, não tenho como pagar o preço. Essa é a situação da humanidade, escrava do pecado. Você quer deixar de ser escravo do pecado? Você tem que pagar um preço de sangue. Eu não tenho como pagar, nem com sangue de animais. Bom, então Jesus Cristo paga esse preço e o meu livre-arbítrio, então, eu vou conseguir colocá-lo em prática. Então o homem tem livre-arbítrio. E Jesus capacita o homem, pagando o preço do homem, a poder sair dessa escravidão. E é isso que era pregado, mas os reformados seguiram Agostinho, que dizia o seguinte: o escravo não tem vontade. Errado, o escravo tem vontade sim. Se você chegasse para qualquer escravo, em qualquer tempo da humanidade, seja um escravo romano ou um escravo africano, que era um tipo de escravidão diferente, chegasse para ele, qual é a sua vontade? A minha vontade é voltar para a África. A minha vontade, se fosse um escravo romano, era voltar lá para a Frância, né, onde ficava o reino dos francos, que eram escravizados pelos romanos. Essa era a vontade. Você tem condições de pagar o preço? Não. Então, eles não sabem o que significa arbítrio, o que significa vontade. Irineu também defendeu: o homem foi criado racional e por isso semelhante a Deus, livre em suas decisões e com um fim em si mesmo. E se alguma vez se converte em palha e outra em trigo, é por sua própria responsabilidade. Irineu também escreve: Deus sempre protegeu, por uma parte, a liberdade de decisão do ser humano, e por outra, sua exortação a ele. Por isso, os que não obedecem são justamente julgados por sua desobediência, e os que obedecem e creem recebem a coroa incorruptível, claramente defendendo do livre-arbítrio. Clemente de Alexandria: crer e obedecer está em nosso poder, ele diz. E ainda acrescenta: nem louvor, nem condenação, nem recompensa, nem castigo seria justo se o homem não tivesse o poder de escolher o bom e evitar o mal, se o pecado fora involuntário. Ou seja, se o homem fosse predestinado, como os pagãos determinavam, e que a Babilônia apocalíptica vai adotar. Essa é a doutrina que não tem dúvida. Ela é pagã. É só estudar a história das religiões. Todas as religiões diziam que os deuses determinavam o futuro dos homens, ou seja, que os deuses predestinavam os homens. Inclusive os romanos, celtas, né, indianos, hindus, os gregos, todos eles defendiam isso. Clemente de Alexandria prossegue: Deus não coroa aqueles que se abstêm do mal só por obrigação. É impossível que uma pessoa viva dia depois de dia de acordo com a justiça verdadeira na contramão de sua própria vontade. O que se faz justo sob obrigação de outro não é justo em verdade. É a liberdade de cada pessoa a que produz a verdadeira justiça e revela a verdadeira maldade. Clemente de Alexandria. Tertuliano, em 197 a.C., ele disse: o homem foi feito por Deus como ser livre, capaz de arbítrio e decisão própria. Precisamente é em isto onde mais em particular se manifesta do que o homem está de fato à imagem e semelhança de Deus. Em aquilo mais essencial que procede do mesmo Deus, isto é, a alma, que recebeu o selo do ser divino no que se refere à liberdade de arbítrio e de decisão. Deus chama, ameaça e exorta o homem que, dotado de vontade e de liberdade, é capaz de obediência ou de rebelião. Ou seja, a doutrina do livre-arbítrio ela é muito clara na Bíblia. O homem pode escolher entre o certo e o errado a todo momento, tá bom? O certo e o errado está sendo colocado diante dos homens. Hoje coloco diante de ti, tá bom? Escolhei, né, a vida, ou eles escolheriam a morte. Deus não está ensinando que o homem tem livre-arbítrio? O próprio Tertuliano também escreve: foi-lhe concedida plena liberdade de eleição ao homem, num ou noutro sentido, para que sempre fosse dono de si, para fazer livremente o bem,
e para evitar livremente o mal. Pois, por outra parte, convinha que o homem estivesse sob o juízo de Deus, e que fosse justo por seus méritos próprios, isto é, livre. Efetivamente, não podia atribuir-se razoavelmente uma recompensa do mal, nem do bem, aquele que fosse bom ou mal por obrigação, não por vontade própria. Para isto se deu a lei, a qual não anula, senão que põe à prova a liberdade com que um ou livremente se submete ou livremente a transgride. Por isto tinha que estar ambos os caminhos abertos ao livre-arbítrio. Uma reflexão sobre a liberdade do homem mostrará que ele é o culpado de todo o mal que cometeu. É porque ele que escolhe o caminho, né? Orígenes, em 225 depois de Cristo. No entanto, tendo sido outorgada às criaturas racionais, como mostramos muitas vezes, a faculdade do livre-arbítrio, foi essa liberdade de sua vontade o que arrastou a cada uma, bem a melhorar-se com a imitação de Deus ou a deteriorar-se por negligência. Metódio, em 290 depois de Cristo. Aqueles pagãos que decidem que o homem não tem livre-arbítrio, senão afirmam que se governa pelas disposições inevitáveis da sorte, são culpados de impiedade ante o mesmo Deus, já que lhe fazem a causa e o autor das maldades humanas. Ou seja, um daqueles chamados pai da igreja, antes da igreja católica, que vai começar em 313, ele está defendendo que o homem tem livre-arbítrio. Você não vai encontrar uma pessoa dentre os cristãos verdadeiros, naquele período que os cristãos eram perseguidos e mortos, você não vai encontrar um defendendo a predestinação e negando o livre-arbítrio. O primeiro vai ser o pagão Agostinho, o teólogo da Babilônia apocalíptica. Toda a criação de Deus, Deus a fez muito bem, e ele deu a cada pessoa o poder do livre-arbítrio, e pela mesma norma institui a lei de juízo. E por certo, todo o que queira pode guardar seus mandamentos, mas o que os despreza e se volta na contramão deles, sem dúvida alguma terá que defrontar a essa lei de juízo. Não cabe dúvida de que cada pessoa, utilizando o poder de seu livre-arbítrio, pode fixar seu caminho na direção que ele queira. Arquelão, em 320 depois de Cristo. No período católico, Agostinho acreditava no livre-arbítrio apenas para questões civis. Berkoff, em seu livro Teologia Sistemática, diz: em resultado do pecado, o homem ficou totalmente depravado e incapaz de qualquer bem espiritual. Agostinho não nega que a vontade continua dotada de certa liberdade natural. Ela ainda é capaz de atos que são civilmente bons e de um ângulo inferior são até dignos de louvor. Ao mesmo tempo, ele mantém que o homem, separado de Deus, sobrecarregado como está de pecado e sob o domínio do mal, não pode querer aquilo que é bom aos olhos de Deus. O catolicismo defendia um livre-arbítrio onde Deus determina o que o homem escolheria. Isso se deve à doutrina da predestinação de Agostinho, que os católicos assumiram. Bentham apresenta as palavras de Agostinho. No caso da salvação, uma vez concedida, a quem dela carecia, para sempre está salvo. Entretanto, no caso dos santos predestinados ao reino de Deus pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverasse não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato. Ou seja, o homem não conseguia mais dizer sim para o pecado. Ele, obrigatoriamente, por uma ordem divina, ele diz sempre não para o pecado. Seria até bom se fosse verdade, né? Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Observe que Agostinho defende que o homem persevera forçosamente, pois ele defende que todos foram predestinados. Depois de predestinados, não teriam perseverado de fato se não tivessem recebido ao mesmo tempo o poder e o querer. Agostinho está defendendo que o homem só escolhe, ou seja, só arbitra porque Deus determina, porque Deus predestina.
A concepção agostiniana da liberdade, cujo serviço é liberdade perfeita, ele diz: o primeiro livre-arbítrio concedido ao homem, criado por Deus na retidão, dava-lhe capacidade de não pecar, mas também capacidade de pecar. A nova liberdade será bem mais poderosa, porque consistirá em não ter capacidade de pecar. Ou seja, você se torna livre se você não tem mais capacidade de escolher. Acredite, essa é a lógica de um dos homens que é considerado um dos mais inteligentes da Babilônia apocalíptica, né? Observe que a liberdade católica consiste em não permitir que o homem peque. Esse não é o livre-arbítrio que a Bíblia ensina. Bentham também prossegue apresentando as palavras de Agostinho. Como pode ser livre uma vontade dominada pela injustiça? Ou seja, ele erra pensando que a vontade livre é a capacidade de decidir, a capacidade de pagar o valor para não ser mais escravo. Não é isso. Ser livre é o querer. Então o apóstolo Paulo, quando diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então ele diz que ele tem livre-arbítrio, tá bom? Mas o pecado o prende. Tá bom? O que Jesus Cristo lhe capacitou? A ele exercer esse livre-arbítrio, porque Jesus pagou o preço que escravizava esse homem. Observe, aliás, quem é aquele que é invocado a fim de escapar-se dessa dominação. Não se diz: dirige meus passos de conformidade com meu livre-arbítrio, mas dirige meus passos na tua palavra. É uma oração e não uma promessa, uma confissão e não uma profissão, um anseio por plena liberdade e não uma ostentação de capacidade própria. Lutero e Calvino mantiveram a doutrina da predestinação católica por não acreditarem no livre-arbítrio, ou seja, não conseguiram se livrar dessa heresia que é uma das características da Babilônia apocalíptica, sem sombra de dúvida.